nossos patrocinadores, aquelas pessoas que têm acreditado na TV Litoral Osório. Estão rodando aqui do nosso ladinho com seus logos e também passando aqui o telefone, o nome daquelas pessoas que têm apoiado e tanto a TV Litoral Osório como a Rollover, também VM Móveis de qualidade, né? É isso aí. Muito bem. Vamos iniciando aqui, as pessoas já começando a mandar as mensagens também no WhatsApp, também no Facebook. Muito bem, você, meu amigo, minha amiga. Alô, comunidade, lembrando, todos os dias, então, sempre às 20 horas, de segunda a sexta-feira, às 20 horas, beleza? Muito bem, então, sem mais delongas, eu quero trazer aqui para conversar com a gente o nosso querido amigo pesquisador que vem fazendo um trabalho muito importante e hoje vai conversar com a gente aqui, né, expor um pouco as suas ideias, mostrar as suas pesquisas também. Então, eu quero, sem mais delongas, chamar junto com a gente o Nicolas Nóbrega. Boa noite, meu amigo. Como é que tá? Boa noite, meu amigo. Tudo bem, Nicolas? É um prazer gostaria de cumprimentar nossos telespectadores, né? Informar que vamos trazer alguns dados aqui, me apresentar, aproveitando o gancho. Sou Nicolas Nóbrega, do Instituto Humanitas, da Unicinos, mais especificamente do Observa Sinos, sou um colaborador também da Associação Comunitária de Osório Educa Hoje, né? Então, nós trabalhamos com esses dados dos jovens negros e jovem não negro também, assim como homens e mulheres negras e não negras também. Fui convidado a fazer uma fala referente ao cenário do negro hoje no Rio Grande do Sul, que já não é uma pauta recente, né, de estudo, visto que tem uma baixa representatividade e somos conhecidos no Rio Grande do Sul como a Europa brasileira, né, onde a população não negra é disparadamente maior que a população negra, o que não se confirma nas nossas representações de instituições e nos nossos casos, né, da violência gerada. Gostaria também de fazer os cumprimentos aos colegas pesquisadores que podem estar acompanhando e fazer sempre a missão da informação, que é trazer o dado junto a um conhecimento para que ele sirva para uma reflexão maior e para que todos tenham novos horizontes através dessa pauta e desse debate. Muito bem, Nicolas, quero, em nome da TV Litoral Osório, também já agradecer, né, por destinar o teu tempo a conversar com a gente sobre esse assunto tão importante e que não cabe mais, né, no cenário que a gente vive. Parece que é um retrocesso na história quando ainda acontece fatos como ocorreu aí com aquele policial nos Estados Unidos, então, no qual asfixiou até a morte um jovem que estava ali já algemado, né? E por ser, então, também um negro. Então, isso revolta muito a gente, porque vimos que quando se parece que começam a ter alguns adventos, quando parece que esse tipo de coisa está terminando, novamente tem um ato desse tipo que acaba revoltando muitas pessoas, revoltando todo mundo também, né? E expõe, de certa forma, algo que ainda não terminou, né? E eu queria que tu falasse um pouquinho para nós aqui, para os nossos telespectadores da TV Litoral Osório, sobre esse fato, primeiramente, que aconteceu, então, nos Estados Unidos. É um vídeo chocante, né? Pois nós temos ali uma execução, né? De um profissional fardado, né? Qual representa o poder de polícia do Estado. Então, o que nós temos ali? Nós temos uma consolidação do Estado tirando a vida do indivíduo. E naquela questão, o ponto para que ele executasse aquilo era um racismo, onde já imobilizado, o cidadão já sem risco de gerar qualquer violência aos demais, que é essa a função da polícia ostensiva, é essa, né? É ela proteger os demais cidadãos de uma violência iminente. Então não tinha mais como ser
aquele indivíduo ali, não, eu não vou entrar inicialmente no mérito dele ser negro, eu vou entrar primeiramente no mérito do poder de polícia de Estado naquele caso. Já tinha mobilizado a pessoa, não tinha mais condições daquele indivíduo cometer nenhum risco, então, de certa forma, ali a conduta já estava finalizada, né? O ofício, o exercício que ele deveria ter feito já estava finalizado. Só que aí nós temos onde ele extrapolou, que ele foi através, né, da execução a sangue frio, né? Ali ele, pelo que fica meio aparente no vídeo, ele asfixiou o indivíduo até a morte, né? Que alguns relatos que a gente acompanha na internet, a gente não sabe, né? Não compete à nossa justiça, uma justiça totalmente à parte lá, né? Mas o relato era que ele estava usando notas falsas ou um cartão de crédito falso, o que não justifica nem se ele tivesse dado um tiro em alguém, porque ele teria que ser levado para ter o seu direito de defesa, para ter, né, o seu direito de na frente de uma corte, fazer o seu relato, né? Porque a condição do indivíduo dentro da sociedade é que o Estado proteja essas pessoas, né? E ali nós tivemos uma clara execução, né? E que na polícia americana a gente já não, acho que já não surpreende mais a ninguém, né? É uma coisa que não é de hoje, existe há muito tempo, mas as mídias hoje nos tornam espectadores mais próximos dessas coisas, né? O que antes não era visível, né? Hoje, com um smartphone, as pessoas botam, tá na rede, o mundo todo tem acesso. Então, aí nós tivemos um caso, né? Sendo visualizado mundialmente, né? Da polícia realizando uma execução, né? Assim, em meio a outros civis, né, de forma sem ter, mesmo que lá haja pena de morte, né, não é daquela forma, né, não é nas ruas onde está todo mundo exercendo sua cidadania. Então, ali nós temos um Estado, né, representado pela farda, tirando a vida do indivíduo, que a gente não sabe quais são as condições daquele indivíduo, que se ele estivesse usando notas falsas, etc., a gente não sabe o que levou ele a isso, e nós temos ele sendo executado por, novamente, um policial branco fardado representando o Estado. Nicolas, isso é uma coisa que chateia muito a gente e faz pensar também. Imagina o que não é feito, ou que não deve ser feito, no momento que não está em público, né? Porque você imagina, eles estavam na rua, tanto que as pessoas que passaram ali acabaram fotografando, acabaram filmando. Agora se imagina o que não é feito, então, no momento que estão a sós, né? Dentro de uma delegacia ou dentro do próprio camburão, ou numa área onde não tenha pessoas circulando, né? Isso é preocupante, porque mostra um ponto fraco da justiça e, claro, foi nos Estados Unidos, onde tem toda um clamor maior também, porque a gente sabe que muitos filmes desses de ação que existe hoje foi tentando reportar um patriotismo, então, americano, uma nação superior e tudo mais, e quando isso é apontado para o mundo todo, novamente traz revoltas contra este país. Uhum. Alguns apontamentos importantes, aproveitando o gancho, né, referente à justiça, eu acredito que a justiça, ela, vou falar mais específico ao nosso caso, né, vamos trazer esse caso para fazer uma análise aqui na nossa realidade. A nossa justiça, ela, de fato, tem seus defeitos, né, mas de todas as condições erradas, ela tem muitos acertos e é a que garante direitos a muitas pessoas que acabam sendo silenciadas, assim como o negro é muito invisível na sociedade. Então, a justiça ela é importante, por isso que nós temos esse direito do contraditório e da ampla defesa, né, de nós sermos levados a júri para que nós podemos, né, apresentar defesas, apresentar provas, né, fazer todo o nosso know-how ali para que nós tenhamos os nossos direitos assegurados. Então, a justiça realmente, quando o policial executa ela ali, sem antes ter todo o andar da coisa, ele extrapola muitos passos e acaba parecendo que a justiça é falha, né? Mas se tivesse seguido todo o procedimento ali, tivesse sido mobilizado, levado à delegacia, sido, né, colhido ali o depoimento das partes, sido encaminhado, né, para ter o desenrolar do processo, alguma intervenção do Ministério Público, etc., a gente talvez não teria visto o que aconteceu, né? Mas o que nós vimos foi uma justiça com as próprias mãos, de modo
que nada justifica, né, um policial asfixiar uma pessoa até a morte, uma pessoa imobilizada, que já não tinha mais nenhuma condição de causar risco aos demais cidadãos ali presentes, né? É verdade, porque Claro que o filme americano, ele traz no seu cinema, né, ali um pouco na Guerra Fria a gente tem um pouco mais atacando os russos, né? Mas a gente tem muito do filme americano trabalhando o negro como o gangsta, né? Como o criminoso da história, né? E a gente vê poucas figuras de imagem, figuras de imagem assim de ou até protagonistas negros, né? Mas a gente tem poucos negros que não estejam de certa forma vinculados à imagem do crime no filme, né? Que eles não estejam vinculados a uma imagem de pobreza e que usam da ilegalidade, né, para demonstrar algum poder social, né? O que não se consolida tanto, já que nós tivemos, né, grandes nomes na história americana que foram, né, inclusive quando teve os afugentamentos dos negros das fazendas, né, eram todos negros se unindo com negros para alcançar uma liberdade, para que eles tivessem o direito de ter sua propriedade, seu direito de estudo, o direito de trabalho, o direito de ter a sua manutenção da dignidade da pessoa, porque a pessoa, num Estado democrático, ela consegue exercer a sua dignidade através de um acesso a uma educação, acesso ao trabalho, à ocupação no mercado de trabalho, entendeu? Então, acredito que tu vincular sempre essa imagem do negro à criminalidade, tu tá totalmente desvencilhando o negro do corpo da democracia. Porque tu tira. É como se tu dissesse que o negro nunca teve interesse em estudar, sendo que é totalmente o contrário. Porque se não tivesse. Nós temos uma política pública que ela é muito polêmica, né? Mas eu acredito que quem vai um pouco mais a fundo e busca entender um pouco mais sobre as cotas raciais percebe que ela tem um caráter muito importante de representatividade. Porque acredito que assim, a olho, a gente já consegue perceber isso entrando numa sala de aula de uma universidade privada ou pública, a gente consegue já observar a representação de negros numa sala de aula, né, quanto a alunos, imagina quanto a professores, né, é sempre mínimo, né. Então, as cotas, elas acabam afirmando o espaço para essas pessoas, né. Assim como ela existe para acesso à educação, né, que é onde o Estado garante, também existe no qual o Estado pode oferecer, né, que é através do concurso público, para o trabalho, né, para a renda da pessoa. Então, a gente tem que tentar sempre desvencilhar essa imagem que foi consolidada do negro e o crime estarem abraçados. E não, acho que não é esdrúxulo comentar isso, mas que o vídeo viralizou tanto, né, porque nós temos ali a imagem de um negro e de um branco, um quanto criminoso e outro quanto policial, né? Então a gente tem esses dois contrastes, né? Então exatamente. eu acho que a gente tem que sempre levantar essa pauta de tentar sempre desvencilhar essa imagem do negro ao mundo do crime, do negro ao que não tem interesse em buscar a educação, interesse em buscar o trabalho, interesse em buscar a sua dignidade como um cidadão de um Estado democrático de direito, que é o que nos faz hoje, né, ser mais civilizados. De todas as mazelas, das piores, a democracia ainda é o que nos possibilita, né, a viver com uma certa harmonia social. Que também, hoje em dia, a gente tem algumas rupturas que a gente vai, através da pesquisa, encontrar isso, né? Verdade. Bom, Nicolas, deixa eu falar com o nosso telespectador aqui que está entrando nas redes sociais, também no nosso site, pelo WhatsApp, e já participando aqui com a gente. Por exemplo, Luiz Fernando da Silva já está com a gente, mandando aquele abraço para a TV Litoral também. E o Juarez também colocando forte abraço. Deixa eu espiar aqui no WhatsApp também, o pessoal está chegando e mandando forte abraço. Uma pergunta aqui do Osvaldo, ele botou o seguinte aqui no WhatsApp, ele disse, tem como medir quanto anda o racismo hoje, nos dias atuais? Obrigado, Osvaldo, da tua pergunta. Eu vou passar, né, para o Nicolas, ver se nesse tipo de formulação aqui tu entendeu, e se tem aí algum tipo de índice, algum tipo de marcador
que a gente possa medir, né, a que ponto anda o racismo hoje, aqui na nossa realidade, aqui mais próximo da nossa região. Sim, perfeito. Um ótimo apontamento, né? O racismo, nós podemos, vamos tentar visualizar ele como um corpo, né? E dentro dele nós temos alguns critérios que a gente pode alcançar esses critérios para entender o maior, né? A gente tem que ir ao micro para entender o macro, né? Quando nós formos ver os índices de escolaridade, nós estamos vendo um ponto do racismo. Onde nós vamos ver os índices da ocupação do negro no mercado de trabalho, a gente está vendo outro índice que contribui para que a gente entenda um racismo institucional e estrutural, né? Que se consolida, se nós formos ver pela história do Rio Grande do Sul, né? Vamos trazer um pouco mais para perto do nosso caso. Aqui no Rio Grande do Sul nós tivemos a política da imigração, né? Onde enquanto alguns eram trazidos à força para trabalhar, outros foram incentivados a vir para ganhar terras e terem suas produções, e até hoje nós temos aí grandes latifundiários, né? Mas quando a gente para ver os índices de violência, né, quem morre mais, quem sofre mais violência doméstica, quem tem mais homicídio, quem registra mais casos de suicídio, tudo isso faz parte de um corpo que consolida, né, esse pensamento do racismo. Quando nós vemos violência escolar, né, a criança que mais sofre bullying, né, que eu acho que é uma coisa que pode ser até meio lógico, né? Só que a gente consegue consolidar ela quando a gente vê um índice, né? Quando a gente vê um dado. Então, acho que eu não sei se eu consegui fazer o ponto com que o Oswaldo queria saber, mas a gente não consegue ter, assim, ó, um índice do racismo. A gente consegue ter vários índices, fazer links entre eles, fazer eles conversarem para que a gente entenda esse grande escopo do racismo, né? Seja ele numa estrutura social, seja ele numa estrutura institucional dentro de um poder público ou de um poder público com o indivíduo, como a gente estava falando inicialmente no caso do poder de polícia do Estado quanto ao indivíduo negro, que a gente vê que não é uma balança que fica, né, numa equidade, ela fica muito mais para o lado da polícia, né? A polícia tem muito mais poder, tanto é que a gente se impressiona com aquele vídeo, né? Que quem não fica comovido ou de certa forma com um nojo, assim, um borbulho no esôfago, tem pessoas, eu acredito, que podem até compactuar, né? Pensar assim, oh, isso aí daí que é o certo, e aí, mano, entendeu? E essas pessoas, então, quando elas veem esses dados, elas não conseguem entender. Mas quando tu desenvolve essa perspectiva de querer entender o racismo, né? Entender esse grande macro através dos microdados, a gente consegue entender o que é o racismo. Eu tive pesquisando alguma coisa sobre aquele vídeo, retornando, né, a questão lá nos Estados Unidos. Parece, eu não vou colocar aqui como uma informação 100% correta, porque eu não consegui me aprofundar muito na pesquisa, mas parece que eram dois, então, criminosos ali, um, então, negro, né, que foi submetido a toda aquela exposição até a sua morte, e um outro branco, que foi, inclusive, parece que escoltado com colete à prova de balas, né? Então, só por aí a gente já tira, né, a questão do racismo, porque se eles fizeram o mesmo ato criminoso, e daí aqui não cabe a nós julgar, né, Nicolas, até que ponto era ou deixou de ser, mas sim o fato da abordagem. Como tu relataste já no início, ele já estava imobilizado. Porque quando há uma troca de tiros, quando há uma agressão ao policial, óbvio que o policial vai se defender e nessa defesa muitas vezes pode acabar então baleando ali ou matando aquele criminoso que reagiu, mas não era, né, nem perto o que estava acontecendo ali. Então eu acho que devido a tudo isso são fatores aí que revoltam muito mais a população. Deixa eu só trazer o pessoal que está com a gente aqui também no Facebook. Mandar um abraço então para Laerte Leonardo, que está nos assistindo, Bento Gonçalves da Silva, também o José Mauro Salermo, Marília Gonçalves, o Igor Becker e o João Carlos Ávila, e o Diogo Rosa, nosso querido amigo, botou assim vários assuntos aqui para a gente, né? Ele colocou o seguinte:
O branco de colete invadiu uma igreja composta por negros e atirou neles. Ah, muito bem. Viu como é por isso que eu gosto desse programa, Nicolas? Porque a gente tem interação direta aqui com o nosso telespectador e muitas vezes O que somos enriquece o corrigidos, debate, né? Somos corrigidos aqui, então viu que a informação que eu busquei, como eu disse de início, não era, né? Eu não dava certeza porque teria que aprofundar mais. Mas o Diogo já colocou para nós aqui, então, o fato ocorrido. Foi um branco de colete que invadiu uma igreja composta por negros e atirou neles, né? Foram usadas, então, como comparações. Beleza. Obrigado, Diogo, da tua colaboração com a gente, trazendo aqui, junto no nosso programa, essa interatividade e trazendo a verdade também, sempre é o ponto principal. Como eu gosto de relatar sempre aqui no nosso programa, eu não sou o dono da verdade, né? E muitas vezes, apesar da gente buscar a informação, às vezes a gente não acaba não achando o caminho correto e por estarmos juntos, por estarmos ligados hoje nessa rede maravilhosa que é o Facebook, Instagram, quando usada para o bem, né, Nicolas? A gente tem, assim, uma troca de informações muito positiva, como a que aconteceu agora. Mais uma vez, quero agradecer meu querido amigo, o Diogo Rosa. Bom, Nicolas, aproveitando a tua presença aqui com a gente, tu já falaste da questão das universidades, tu já falaste também sobre a questão do emprego. Isso é uma coisa que a gente nota caminhando no dia a dia, né? E muitas pessoas negam, né? Muitas pessoas acham que não, que isso é bobagem, que o racismo ficou lá atrás. E eu quero trazer aqui, então, os índices, então, da nossa interativa que nós fizemos no site da TV Litoral Osório, www.tvlitoralosório.com.br, no qual perguntamos o seguinte: você acha que ainda existe racismo? Né? E olha as respostas. Então, nós tivemos, até o momento, estamos tendo 73,68% das pessoas que votaram dizem que sim, que ainda existe o racismo. Mas ainda, olha que número impressionante aqui. 21,05% das pessoas que interagiram acham que não existem mais. E a terceira opção que nós temos aqui na interativa seria o talvez, né? Então a pessoa que está meio em dúvida, não sabe se tem, se não tem, ela acabou votando e nós temos então 5,26% de um total de 100%. Então você nota que perante as pessoas ainda existem algumas dúvidas, né? Ainda existem alguns mitos e talvez esse tipo de matéria que nós estamos fazendo hoje aqui, trazendo ao ar, ele se torna mais importante ainda para mostrar os números, né? Para mostrar as pesquisas que existem relacionadas, então, à questão do racismo. E eu queria que tu colocasse para nós aí mais alguma coisa que tu acha interessante dentro das tuas pesquisas, né, sobre esse fator. É um dado público, né? É um atlas que é desenvolvido pelo IPEC, pelo Instituto de Pesquisa de Economia Aplicada, que ele tem um atlas da violência. Ele está disponível online, tu digita ali, ó, IPEA, né? No Google, ali tu consegue achar no primeiro ou segundo link, tu consegue vislumbrar esse atlas, né? Nesse atlas, o que ele vai trazer? Ele vai trazer os registros de violências, tanto de homicídio, violência doméstica, suicídio, grave ameaça, né, que também é uma violência, as pessoas acham que ameaçar não é, né, mas violência também é um crime. E nós vamos ter, só para contextualizar, no Rio Grande do Sul, nós temos em torno de 11 milhões, né, de habitantes pelo IBGE, no dado de 2019, pelo último censo de 2010, que é o último dado que nós temos, que é o censo feito casa a casa, né, e não um dado estipulado, que daí são os 10 milhões. Desses, né, o Rio Grande do Sul ele é um país que ele é um estado, desculpa, que ele é bem hegemônio ali, né? Ele é 50% homem, 50% mulher. Para ser mais absoluto, 51% de homem, 49% de mulher, né? Desses homens, né, que vão representar ali em torno dos seus 5 milhões, apenas 1 milhão, né, são homens negros, né? E a cada 100 mil habitantes, né, no Rio Grande do Sul, tem uma morte de 36 indivíduos. Então,
de 100 mil, morre 36 homens negros, né? Só que é interessante perceber que desses 100 mil, né, a gente está falando de um contingente ali de 1 milhão. E quando a gente for falar de 100 mil para a morte do homem não negro, do homem branco, a gente vai estar falando de 5 milhões. E olha que interessante, se for para ver de 2000 a 2017, né, nós vamos ter um caso de 8 mil mortes de homens negros, 8.500 mortes, né? No ano de 2017, especificamente, 217 casos. Então, se desses 1 milhão a gente tem 8 mil mortes, enquanto para o homem não branco, né, de 5 milhões, nós temos 26 mortes para cada 100 mil habitantes, a gente percebe que uma hora, né, o contingente de homem negro vai estar sempre diminuindo, né? Porque já não é tão expressivo no Rio Grande do Sul mais a presença do negro. O que, de certa forma, se você for ver o conceito de um genocídio, né, que é onde tu acaba com uma etnia ou com uma nação, a gente quase vive no Rio Grande do Sul isso. Então, a pessoa que ela tenha dúvida quanto ao racismo, né, se ele existe ou não, a pessoa ela não está tão errada, porque ela tem a dificuldade de visualizar. Mas a pessoa que acredita que não existe o racismo, ela, além de ter a dificuldade de visualizar, ela não quer visualizar, porque são dados públicos, né? Por isso que eu falo que é sempre muito importante a gente trazer o dado junto à informação, porque aí a gente consegue trazer uma compreensão para quem está vendo o dado, né? Então, não sei se ficou bem claro, assim, que realmente são bastante coisas, né? Mas a gente vê que mesmo com um número menor da população negra no Rio Grande do Sul, nós temos mais casos, né, de homicídios para essa população, né? Aqui na região metropolitana, né, que vão abranger em torno de 34 municípios, né, o homicídio ele se destaca muito no jovem negro homem, né? Tivemos 30 mil casos aí, nesse mesmo intervalo, de jovens negros mortos, que vão estar sempre, né, ligados a quais realidades? As realidades periféricas, né, nos grandes centros urbanos. As pessoas acreditam, porque aquele indivíduo é marginal. O que quer dizer que o indivíduo é marginal? Que o indivíduo está marginalizado socialmente. E quando o indivíduo está marginalizado socialmente, ele tem uma grande dificuldade de ter acesso a alguns instrumentos públicos. E esses instrumentos nós vamos trabalhar quais? A saúde, seja ela uma saúde psicossocial, né, quanto a sua condição social, né, a tal da, como a direita gosta de trabalhar a consciência de classe, né, nós vamos ter dificuldade de acesso à educação, nós vamos ter uma dificuldade de acesso ao mercado de trabalho, então, coisa que eu já tinha mencionado, e quando a gente vai ver, isso não se aplica ao homem não branco. Por que, que o homem não branco morre menos? E por que, que o homem não negro morre menos e o homem negro morre mais, né? Eu acho que vai ficar bem visível esse dado, ele demonstra bem o que a marginalização do indivíduo negro no Brasil causou, né? Ele está sempre exposto a uma violência que vai atingir o nosso primeiro direito, né, que nós temos resguardado e que o Estado luta para que seja protegido, que é o nosso direito à vida, né, que é a nossa manutenção da nossa dignidade, né? Então, fica difícil tu conversar ou até mesmo tu querer apresentar um dado para uma pessoa que não consegue visualizar o racismo. Por isso que é importante trazer esses dados. Nós vemos no mercado de trabalho a inserção do homem branco, ele é mais facilitado que a inserção do homem negro. Se for voltar um pouco, né, eu não sei se o pessoal da velha guarda nos assistindo, mas talvez eles lembrem Temos que nos sim, temos sim. jornais tinham recados assim na entrevista de emprego, boa aparência, né? As pessoas podem acreditar que boa aparência a pessoa está alinhada, né, com as unhas cortadas, que diz, né, que as unhas cortadas eram para que não pegar as pessoas que trabalhavam no setor primário, né, o setor que usava as mãos para trabalhar com areia, né, o trabalho mais árduo, né. E a boa aparência era então a pele clara. Nós tínhamos na justiça para entrar era sempre por indicação. Hoje em dia nós temos o concurso público, que é uma coisa que garante uma isonomia no acesso, né? E, além, as pessoas acham que o homem negro, ele abrange somente o homem que tem a pele preta, mas na verdade não, é também da sua origem, né? O homem, a mulher, né, o indivíduo que tem a sua origem negra, ele tem uma condição social oriunda que vai que vai se repetir, de certa forma, na sua realidade.
Então, o que nós temos que ver nisso, e também temos um problema de subnotificação, onde o homem pardo não se identifica com a sua negritude, né? Com a sua condição de negro, né? Então, agora, só para finalizar o gancho que eu abri ali do ingresso na carreira dos tribunais, nas carreiras dos instrumentos públicos, tinha um caso que virou famoso assim dentro da academia, que era uma carta de solicitação de um pardo para fazer a renovação da sua manutenção no cargo de técnico, né? E o juiz despachante questionou, né, quanto à boa conduta e a credibilidade a se dar a um homem de sangue duvidoso, né? Então, perceba, não era um homem de pele preta, mas era um negro, ele tinha a sua origem negra, era um pardo mais especificamente. E mesmo assim, ele sofreu a repercussão do racismo, que é o quê? Né? Que é esse caráter duvidoso. O negro, ele é invisível, né? No meio acadêmico, se for ver Oliveira Martins, que é um grande escritor que o Rio Grande do Sul tem, que era um professor aqui da URGS, que foi ele quem ajudou a consolidar o feriado do Zumbi do Palmares, no Rio Grande do Sul, né? É muito difícil de encontrar um livro dele nas bibliotecas públicas de cada município, né? É um dos livros mais importantes para a história do Rio Grande do Sul. A imagem do gaúcho negro, né? O gaúcho do cabelo branco com o chimarrão na mão, né? E a sua apa aqui no, estendido ao braço é difícil. Os lanceiros negros fizeram na frente da Revolução Farroupilha. E quem é que comenta do gaúcho negro? Então, essa invisibilidade social, esse caráter duvidoso que a sociedade atribuiu ao negro, ela é uma repercussão já de décadas, né? Para não dizer de séculos, porque tem gente que duvida ainda da questão da dívida histórica. Então, a gente pode ver que se existem pessoas que ainda não acreditam num fenômeno social que é o racismo, não acreditam nesse estigma, algumas pessoas têm dúvida, né? Eu acho que aí já fica um pouco mais aparente, né? Como, como que nós conseguimos representar o 20% da população de homens no Brasil de negros? Como que 18% das mulheres gaúchas são negras? Se nós temos aqui, né, uma história fomentada no Brasil pelo negro. É verdade. Tu sabe que, Nicolas, a gente vive em dias aí onde parece que as pessoas não querem enxergar algumas coisas ou às vezes preferem não enxergar as coisas para fazer de conta que não existem, né? Então, a discriminação racial ela é uma coisa que vem de muitos anos, né? E às vezes parece que se fantasia, né? Com alguns fatos, com algumas coisas, para levar aquela pessoa menos informada que é balela, que não acontece, que tudo mais. E eu vejo às vezes, sabe, que, como tu falaste, a pessoa que ela nega ali que a sua cor, né? Parece que tem vergonha de falar, e isso é uma situação muito triste, porque a minha área de formação é biologia, né? E nós estudamos o ser humano como uma espécie, no Homo sapiens, né? E não como raças, né? Então, perante a vida, nós somos uma espécie, todos com a mesma capacidade e todos com o mesmo grau de intelecto também, que nos diferencia, inclusive, de outros animais, né? Que ficaram, ao decorrer aí da evolução, migraram para outras partes também, mas aí no momento que você vê pessoa sendo destratada, pessoa sendo menos valorizada, simplesmente por um fator de cor, isso é algo assim, muito revoltante, isso é algo que realmente não deveria acontecer em momento algum, mas sabemos que tem toda uma questão cultural de muitos anos atrás, né? Só que hoje não cabe mais esse tipo de coisa, né? Nos dias que vivemos hoje, não poderia mais ter uma diferenciação entre nós, seres humanos, por raça, né? Por cor. Por exemplo, eu vou olhar uma pessoa que é alemão e vou dizer, não,
ele é menos capaz porque ele tem o cabelo loiro e a pele clara, sabe? Isso não é cabível. Isso tu não tem como medir a capacidade profissional de uma pessoa pela sua aparência, pela sua cor, e eu me revolto muito com isso, porque eu sempre fui ensinado, desde muito pequeno em casa, a tratar as pessoas todos da mesma forma, né? Indiferente se é branco, se é negro, se é pobre, se é rico. Então, eu agradeço muito aos meus pais pela educação que eu tive frente a isso, e me revolta muito quando a gente vê esse tipo de acontecimento, e como tu falaste aí, várias e várias coisas que acontecem nas faculdades, no dia a dia, no trabalho, na busca, até no número de mortes também ser maior, então, dentro dos homens negros. Então, Nicolas, o pessoal está falando com a gente aqui, deixa eu pegar mais uma vez o celular. Mozara Schaefer, junto com a gente, colocando: boa noite, a entrevista está muito boa e muito esclarecedora, né? Quem mais está com a gente aqui? Deixa eu ver, o Bento também assistindo. Deixa eu pegar aqui o WhatsApp, porque o pessoal participa em todas as mídias e a gente tem que estar trocando. Por isso que eu peço desculpa até ao nosso telespectador, que muitas vezes está me vendo olhando aqui para o celular, porque eu tenho que estar olhando a informação que chega, e também quem está mandando aquele boa noite para a gente, para trazer aqui. Deixa eu ver quem mais está com a gente aqui. Bom, aqui o Alessandro está dizendo para a gente que realmente é revoltante você ainda viver no mundo onde exista esse tipo de coisa. O coronavírus veio para mostrar que somos todos iguais. Né? Até a exemplificação bacana dele aqui, porque uma doença, essa pandemia, ela está se contaminando rico, pobre, a etnia de qualquer que for, né? E mostra que nós, como seres humanos aqui, estamos sujeitos a qualquer tipo de evento, você tendo dinheiro, você não tendo dinheiro, né? Você estando num cargo importante, você não estando, e mostra que realmente estamos vulneráveis e não tem cor, não tem raça que mude esse tipo de coisa. E uma coisa, né, meu amigo, quando a gente morre, quando a gente acaba indo lá para os 7 palmos, não interessa a sua cor, não interessa o quanto você ganhou de dinheiro, não interessa nada. Você vai para o mesmo lugar que todo mundo, né? Então, essas pessoas que acabam aí se achando superior às outras por uma questão racial, por uma questão de dinheiro, só tem uma coisa a dizer para você, meu amigo. Quando chegar a tua hora, não adianta dizer ai, 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 como dizia um amigo meu, né? Você vai para o mesmo lugar que todo mundo. Então, para que viver uma vida repudiando aí as pessoas, tratando mal, fazendo esse tipo de coisa, sendo que o que nos resta é a mesma coisa para todo mundo? Perfeito. Deixa eu fazer um comentário e também um elogio à tua criação, porque a tua criação, né, de não diferenciar uma pessoa da outra, seja por orientação sexual, raça, ideologia política, né, posicionamentos, ela, além de ser super saudável socialmente, ela é uma educação constitucional, porque a nossa lei traz isso, né? Os nossos legisladores, os nossos instrumentos públicos, os nossos órgãos, eles têm que trabalhar o indivíduo de forma igual. E quando eu digo igual, eu não estou dizendo de fornecer as mesmas coisas ou de executar as mesmas políticas públicas, mas sim de garantir um acesso proveitoso a todos aos nossos as nossas necessidades e dependências do Estado, né? Claro que nós vamos tratar os desiguais à medida que eles se desigualam, né? Por isso que existem algumas políticas de assistência social para determinados grupos e não existe para outros, e para esses que não existem essa política mencionada, existe outra mais específica, né? Mas a forma de tratamento, né, não vai existir, por exemplo, uma impossibilidade de acesso
de um indivíduo frente ao olhar do Estado por causa de uma condição de raça, de gênero. Ninguém vai poder, tu não vai poder deixar de assumir um concurso por tu ser homossexual, ou por tu ser liberal, ou por tu ser mais voltado à esquerda, voltado à direita, ou porque tu gosta de ter o cabelo azul, ou até discutir essa questão da tatuagem. Hoje em dia não se discute mais isso, porque o nosso texto, a nossa Carta Magna, né, a maior das maiores, que é a nossa Constituição Federal, ela traz isso logo ali no seu início, na sua primeira sessão, ali basicamente do seu artigo 5º até o artigo 7º, a gente vai trabalhar justamente esse ponto, né, desse tratamento sem discriminação do indivíduo, né? E aí nós vamos ter um grande nome, né, que todo mundo conhece, que é o Joaquim Barbosa, que ele traz essa máxima, né, tratar os desiguais na medida que eles se desigualam, porque nós sabemos que a realidade não é igual a todas, mesmo que os indivíduos necessitam de um olhar igual. A gente tem que reconhecer, por isso a importância do dado, que existem pontos que eles vão se, né, desigualando, e por isso a gente precisa alcançar essas desigualdades e trazer todos ao centro para, né, uma... Porque o que se busca, o desenvolvimento econômico, a gente pensa assim, economia, a gente está falando somente no capital, e não é isso, né? Se a gente for trabalhar a economia dentro do nosso direito administrativo, o que nós estamos trabalhando quanto à economia? Nós estamos trabalhando a manutenção da dignidade da pessoa humana através do quê? Da legalidade, ou seja, atenção às leis, a impessoalidade, ou seja, não tem que ter o caráter da pessoa quanto Estado frente aos outros indivíduos, não é isso que a gente está trabalhando. Nós temos que ter a questão da moralidade, a questão da publicidade, quando a gente tem esses dados, esses atos ali, né, o CAGED, o IPEA, a RAIS, né, o IBGE, a gente está trabalhando publicidade a esses dados, por isso que tem a lei de acesso à informação. Se a gente, não... gente, solicitem, se vocês têm alguma dúvida quanto ao município de vocês, vão na prefeitura e façam uma solicitação. E se a prefeitura não quiser disponibilizar, vocês têm a lei de acesso à informação, que agora eu não me lembro de qual o número se estudar, mas é a lei 8.000 e alguma coisa ali. Vocês conseguem, tem ali todo o procedimento para solicitar alguns dados, solicitem, visualizem os dados. Se você acha que não existe racismo no seu município, vai na prefeitura e pede ali o seu censo, pede para ver nas escolas municipais qual o índice de aproveitamento dos alunos negros, se as professoras dão a real atenção, né? Se tu conhece alguma pessoa que tem dificuldade de acessar uma política pública como o acesso, né, aos CREAS e os CRAS, vá atrás, né? Vá atrás do seu conselheiro tutelar, né? Vai atrás do teu assistente social, que tu vai ver que o que eu estou te falando se consolida nessa prática diária. Então, aproveitando o gancho, né, falando que o coronavírus está trazendo isso para deixar mais evidente, por quê? Porque nós estamos tão retraídos na nossa casa e tão atentos ao mundo, coisas que passavam despercebidas, a gente está mais sensível, né? A gente tem uma produção de dado muito grande nesse momento, né? E a gente não pode nos dedicar atenção exclusiva ao esse micróbio, né? Nós temos que se manter antenado ao que acontece no mundo inteiro e principalmente no nosso país, no nosso estado, no nosso município e na nossa família. A gente tem que sempre vir do maior, chegar até o menor, desse macro para o micro e do micro fazer essas ligações para chegar, né, no macro. Então, aí a gente consegue ver que esses dados eles vão estar sempre demonstrando coisas que o senso comum, que é o que as pessoas dizem muito na rua, não, porque eu contrato negro, mas entra numa loja e tu vê que tem um funcionário negro para 10 funcionários brancos. É direito do contratante escolher isso, mas não te causa uma pulga atrás da orelha todo o seu comércio local, todo o Rio Grande do Sul ter esse perfil? Aí, se te deixa essa pulga atrás da orelha, acho que tu já começou a engrenar o pensamento correto da coisa. Meu querido, aqui, chegando no WhatsApp também, nosso grande amigo aqui, o Anderson, né? Ele diz o seguinte: Tchê, comenta aí a atitude do Daniel Alves em comer a banana num jogo do Barça anos atrás. Chamou muita atenção, não sei se tu lembra da atitude dele, né? Que os camaradas lá chamando de tudo que era coisa e me atiraram uma banana, então, ou seja, chamando ali ele de macaco, né? E o que ele fez é surpreendente, né? A atitude dele ali de pegar então e comer a banana, né?
comeu a banana e seguiu jogando o jogo, não deu importância para aquele indivíduo ali mal intencionado que queria desmobilizar ele como profissional naquele momento, né? E ele não deu bola. Então, eu achei fantástico, né? Quando eu vi, e muito bem lembrado para o Anderson, quero mandar um abraço aqui, meu querido, baita colorado também, né? Nós discordamos da questão do times aqui, mas a colocação dele aqui foi muito boa, muito bem lembrado. Então, pode falar. Eu acredito que seja um sinal de um empoderamento frente a uma violência que vão estar sempre, para não dizer quebrar os tamancos, porque o negro ele tem uma certa dificuldade para subir socialmente, né, por causa dessas grandes, né, amarras, né, de pensamentos coletivos e até mesmo que é atribuído ao pensamento do indivíduo negro, né, esse complexo de inferioridade. Se ele fosse, né, um negro que tivesse amarrado nesse complexo, ele talvez ali teria, né, se desabado, né, poderia ter acabado com uma carreira de uma pessoa, porque é um trauma, né, pode trazer um trauma. E ele mostrou um empoderamento que você pode perceber que o negro, quando ele consegue criar forças, né, receber um reconhecimento que é muito difícil, é muito mais batalhado, ele chega tão forte que coisas assim de uma pessoa sendo, né, para não falar uma palavra, uma pessoa ignorante querer atacar o trabalho de uma pessoa com um símbolo extremamente racista, querer vincular a imagem do negro ao macaco, né? Extremamente racista. Sendo que, se formos olhar como você mesmo da área da biologia, sabe que o macaco é um ser fenomenal. Sim. É um ser fenomenal. Se então, diferencia não é nenhum demérito, né? Não é nenhum demérito, né? Mas eles querem inferiorizar a esse ponto. E ali mostra justamente que, além de ser um ótimo profissional no que ele faz, ele tem uma boa consciência social e uma boa consolidação da sua potencialidade e não deixa se afetar por mas isso é importante, ele não se deixa afetar por causa de uma construção, entendeu? Porque o ato aconteceu, o racismo ali se consolidou, ele deu uma resposta ao racismo. O que ele fez ali não nega o racismo existente, Sim. não nega a prática racista, entendeu? Ele consolida e é uma resposta de uma pessoa com uma mentalidade já matura e atenta a isso. Ou, né, não podemos ser mescos ao pensar que ele não entendeu o que era aquele ato. Ele entendeu e, como resposta àquilo, ele fez. E acredito que muitos negros ficaram muito, muito felizes e muitos não negros, para não dizer brancos, né, para não atacar, porque a gente tem que entender que a gente não pode atacar, porque o racismo ele é uma coisa que acaba passando despercebido em vários gestos e vai se repercutindo até que a gente tem que apontar para uma pessoa e falar, cara, isso é racismo, isso é uma coisa que tu pode desmoralizar outra pessoa, tu pode expor uma pessoa a uma fragilidade que não existe, entendeu? Ela não é menos. Como tu mesmo disse, viemos da placenta igual, entendeu? A nossa massa cefálica até é quase que um retrocesso dialético a gente começar a querer debater novamente se a massa cefálica de um de outro é diferente, mas então a gente tem que valorizar esse ato do Daniel Alves, mas a gente não tem que dizer que tem que continuar jogando banana e as pessoas comendo a banana, né? As pessoas não têm que jogar banana, né? Acho que esse é o ponto mais importante desse apontamento. É exatamente isso. O ato dele a resposta foi excelente. A melhor resposta que poderia ser dada, eu acho, naquele momento, mesmo que ele virasse, xingasse, ele estaria se colocando no mesmo patamar daquele idiota, eu vou falar assim, porque não tem palavras para mencionar isso de maneira diferente, mas ele deu uma resposta ali, num gabarito altíssimo, mostrando que ali ele estava num patamar evolutivo, e eu vou usar aqui evolução novamente, muito maior que aquele cidadão que estava lá tentando denegrir ele, né, tentando afetar a pessoa, comparando então com o macaco. Puxando para a minha área aqui da biologia agora, hoje, estudando, quando a gente estuda os animais, nós notamos que tem animais, né, e vamos dizer assim, evoluídos, muito mais evoluídos que a raça humana. A raça humana ela evoluiu para um
um determinado nível de intelectualidade e tudo mais ali, mas, por exemplo, nenhum animal destrói a casa que mora, nenhum animal suja o entorno da área que ele está morando, né? Ou destrói, ou devasta a ponto de não ter mais uma água para beber, de ter um alimento saudável, né? Então, se a gente comparar nesse nível, o ser humano, muitos animais passaram já o ser humano em muitos e muitos anos aí na questão evolutiva como grupo, né? Como classe. E o ser humano está ficando para trás nesse quesito. Então, quando você pega atitudes como essa, por exemplo, de racismo, mais uma vez mostra que a que ponto evoluímos, né? A que ponto nos achamos o superior dentro da raça de todas as espécies, né? Então, isso é dispensar, porque às vezes achamos que estamos tão à frente de qualquer outra espécie, quando na verdade não, né? Quando na verdade temos passos que nos levam para trás na linha evolutiva e não à frente, né? Nós, à medida que nós vamos evoluindo em alguns critérios, nós temos que criar defesas para que a nossa própria espécie não mate a nossa espécie, né? Que é uma coisa que, se você for ver, a defesa ao homicídio é para que um humano não mate outro humano, né? Quando a gente vai ver algumas legislações do Código Ambiental, onde para que o ser humano não destrua em grande escala o meio ambiente. Então, o ser humano ele tem que estar sempre com um sistema de freios e contrapesos para que ele não acabe com a vida do próximo, com a vida do meio ambiente, que vai afetar coletivamente a todos. Então, esse é um ponto realmente, né, que o ser humano, a gente trabalha a questão do genocídio, né, o poder do homem, né, e o desejo através do poder, né, de acabar com grandes grupos, acabar com grandes faunas, né, muitas vezes motivado pelo viés capital, muitas vezes motivado pelo viés ideológico, e claro que isso também vai ter sempre uma pauta, né, desses pontos que nós estamos discutindo agora, que podemos elencar o racismo, que muitas vezes está na ponta desse dardo, digamos assim. É verdade. Nicolas, aqui chegando com a gente também o Benito, mandando aquele boa noite para nós aí, né? O Vinícius Seconello também. E aqui um amigo que eu tenho, e conhecidíssimo dentro da cidade, um baita pesquisador também, com conhecimento gigantesco, que é o professor Carlos Fontoura, né? Mais conhecido como Carlão. Tenho certeza que tu também já ouviste falar, e ele está dizendo o seguinte: parabéns, muito bom, um grande abraço aos amigos, que clareza de consciência social correta, parabéns, Nicolas, mandou para ti aí, né? E para nós tu ter uma audiência do Carlão, por exemplo, é algo fantástico, porque a gente vê que o nosso programa, ele atinge, então, todo mundo, né? Desde jovens, pessoas com mais idades maduras e pessoas com um nível intelectual de conhecimento, que estão sempre buscando, como o nosso amigo Carlos aqui. E outra coisa, apesar de todo o conhecimento, já foi secretário de meio ambiente, bom, o cara assim é uma enciclopédia ambulante, né? Principalmente na área do meio ambiente, né? E tu vê, se tu conversar com ele, assim, uma pessoa que tem uma simplicidade que dá inveja, né? E o que as pessoas deveriam usar mais disso, né? E não achar que um canudo, achar que uma classe social lhe coloca acima das outras, né? E nós devemos cada vez emparelhar mais. Meu querido amigo, nosso tempo está se esgotando aqui, né? O assunto realmente ele é muito amplo, poderíamos ficar muito mais tempo falando. Eu tenho certeza que tu tem muito mais contribuições também para trazer aqui para os nossos telespectadores, e com certeza vamos fazer outras entrevistas como essa, porque a repercussão aqui foi excelente. As pessoas que eu nem tenho como ler de todo mundo aqui, porque foram muitas mensagens, tanto no WhatsApp, quanto no Facebook, Instagram e no nosso site. Mas eu quero agradecer já a audiência que nós tivemos hoje, e principalmente te agradecer por ter tirado esse tempo para esclarecer um pouco para a gente, que é um pouco mais leigo do assunto, sobre as tuas pesquisas
e principalmente sobre esse fato tão importante, né, que vem sendo ainda, nos dias de hoje, o racismo. Muito obrigado, meu colega. Eu que faço esse agradecimento de poder compartilhar um pouco de dados e conhecimentos para que a gente possa lutar, né, contra essa geração que acredita-se que a informação não está disponível. A informação está disponível e nós temos que combater a desinformação. Porque quando nós estamos informados, nós conseguimos progredir num diálogo. Eu acho que essa foi a grande riqueza do nosso momento, com seus grandes apontamentos e uma boa condução do nosso debate. Gostaria de agradecer novamente, né, ao espaço de fazer esse compartilhamento e me disponibilizo aí, se alguém tiver algum interesse, né, de se aprofundar um pouco mais, tiver alguma dúvida para encaminhar, eu posso deixar o meu e-mail aqui, que é nicolas77@unicinos.br. Estou disponível, só me mandar uma mensagem ali. Talvez eu demore um pouco para responder, porque acaba sendo muita coisa ali, mas eu mando uma resposta ali. Se quiser um material de apoio, alguma indicação, algum autor, então aí, gente, vamos se unir nessa batalha contra a desinformação, porque nós temos que mudar essa estatística desses 21% que acreditam que não existe racismo no Brasil, tia, mas é uma coisa boa. E aí mostramos que já temos uma grande consciência aí na nossa região, que é um fator muito positivo e que com certeza vai levar a gente para um desenvolvimento social, econômico, cidadão, democrático cada vez maior. Verdade. Eu tenho que agradecer aqui, agora ao vivo também, para toda a nossa audiência, a pessoa que nós sentamos para escolher algumas pautas e, mediante tantas ideias que a gente recebe durante o dia sobre pautas do programa, né, a Mozara, a minha namorada, que disse, não, a gente tem que bater nesse assunto, a gente tem que falar, porque esse fato ele foi assim um extremo, né, do racismo. Então, a gente tem que trazer essa pauta no ar. Então, quero agradecer a ela também por ter trazido a pauta, né, na nossa reunião e defendido para que hoje realmente nós fizéssemos e falássemos sobre esse assunto tão importante. Não que os outros assuntos que foram nos passados, e eu quero falar aqui para o nosso telespectador também, que continuem mandando as suas ideias, mandando suas pautas, que ao decorrer dos dias a gente vai trazendo aqui, a gente vai fazendo também, né, as outras informações. Mas essa, nós não poderíamos deixar passar mais tempo sem tratar desse assunto tão importante. Fechamos, então, às 21 horas, né? Nicolas, brigadão mesmo, né? Quero te agradecer mais uma vez e te colocamos aqui a TV Litoral à disposição para informações novas que tu tiveres aí, dados novos também, fique à vontade, estaremos sempre à disposição para esse tipo de assunto, tá? Forte abraço, meu querido amigo, mais uma vez te agradeço. Quero agradecer também a nossa audiência até esse momento, né? Muito obrigado a todas as salas de vídeo que foram abertas, aos compartilhamentos do nosso site, também do nosso Face, das nossas redes sociais, e dizer que a TV Litoral Osório está chegando aqui cada vez para informar mais, para informar melhor e termos debates construtivos como esse dessa noite no nosso programa Alô Comunidade. Voltamos amanhã então com mais um programa Alô Comunidade. Fiquem todos com Deus e até a próxima.